Olá pessoal, sétimo ano, nosso assunto é adição e subtração com os números racionais, dando continuidade. Então eu trouxe aqui uma situação de números racionais decimais, na forma de números decimais. Tenho uma subtração, aqui eu tenho números inteiros, positivos e negativos, porque tanto para adicionar como subtrair os números racionais, eles seguem a mesma ideia, o mesmo raciocínio da adição e subtração dos números inteiros. No caso, eu posso fazer a diferença e conservar o sinal do modo maior, ou eu posso associar a uma dívida, ver quanto vou pagar e com quanto vou receber de troco ou se continuo devendo. Então, aqui eu tenho menos 3 décimos, mais é positivo. Se ele é positivo, não é obrigatório o sinal. Aqui eu utilizei, mas ele fica facultativo nessa situação. Quando é positivo, fica facultativo. Então, eu tenho 5 inteiros e 2 décimos, tenho que tirar a diferença e conservar o sinal do módulo maior. Quando eu estou comparando um número inteiro positivo com um negativo, o maior será o positivo. Então, eu armei, aqui tem uma situação para armar números racionais fracionários, decimais, eu utilizo vírgula abaixo de vírgula. Então, eu tenho uma situação aqui que eu tenho 2 décimos para tirar 4 décimos. Logo, não tem como. Então, eu vou recorrer a esses 5 inteiros. Então, eu tenho 5 inteiros. Retirando um inteiro, ficou 4 inteiros. Como eu retirei um inteiro e cada inteiro contém 10 décimos nessa situação, então 10 décimos com 2 décimos que eu tenho aqui, eu formei agora 12 décimos. Juntando, tenho 12 décimos. De 12 décimos, eu tiro 4, fica 8. Então, mantenho, olha, um abaixo do outro, uma abaixo da outra, mantenho ela aqui. Então, agora eu tenho 4, né? Menos 3, 1. O resultado é positivo, né? Quem tem um módulo maior é 5 e de qualquer maneira ele é maior, que é positivo. Então, 1 inteiro e 8 décimos. Tem uma situação também de números positivos, inteiros positivos. Segue o mesmo procedimento, armamos, né, a vírgula abaixo de vírgula e sempre mantendo ela. Então, adicionei aqui 6 mais 8 é 14, baixei, né, deixei a parte inteira porque deu 14 décimos, então elevo a parte inteira que é 1, no caso 1 mais 4 é 5, 5 mais 1, 6. Todos os dois são positivos, a situação é de números positivos, mesmo assim é facultativo, mas eu representei aqui o sinal. Então, essa é a situação em que eu tenho números racionais na forma de decimal. Arma-se a vírgula abaixo de vírgula e mantém aquela ideia quando é positivo ou negativo, mantém a mesma ideia. Aqui, na forma de fração, adição e subtração de números inteiros na forma fracionária, então representado como uma fração. Para adicionar ou subtrair números frações, eu observo a seguinte situação: se os denominadores são iguais, olha, com denominadores iguais, eu mantenho esse denominador, apenas escrevo o denominador e vou adicionar os numeradores. A situação aqui é 5 mais 7, 12, mesma coisa, mantenho o denominador. Como resultou em uma fração aparente, e nesses casos de fração aparente, eu posso simplificar ou posso dividir. Como é aparente, vai dar um número, uma divisão exata, então eu fiz a divisão. 12 dividido por 3, 4. O quociente aqui é 4. Só nessa situação, porque eu tenho uma fração aparente. Há situações em que a gente simplifica, encontra o maior divisor comum entre eles. Se fosse para simplificar,
o maior divisor comum entre eles era 3, então aqui ficaria 1 é facultativo, e aqui 4, então essa seria a resposta. Tenho a subtração, nesse caso a subtração de fração, com denominadores iguais. Quando esses denominadores são iguais, eu é o mesmo procedimento, mantenho ou escrevo o denominador e vou subtrair os numeradores. Então, mantém, né, e subtrair os numeradores. 4 menos 1 é 3. Como aqui eu tenho dois números primos, não tem um maior divisor comum entre eles, que aqui nesse caso o maior divisor comum entre eles seria 1, continua a mesma situação, não altera o resultado. Então, nessa situação, uma fração que eu tenho dois números primos, não faço uma simplificação. Em seguida, eu tenho uma fração, né? O exemplo é fração com denominadores diferentes. Para os denominadores diferentes, eu preciso tornar essas frações equivalentes. Gente, para isso, nós temos diversas situações. Tem uma que eu prefiro por decomposição de fatores primos, que posso explicar numa outra aula. Tem uma segunda que eu também gosto, porque eu já vou direto, já encontro essas frações equivalentes. Então, para isso, eu utilizei a ideia de tornar essas frações equivalentes. Tenho três frações. A mesma ideia de números inteiros. Eu tenho um positivo e um negativo e uma adição aqui. Então, pegando o meu primeiro termo, minha primeira fração, que é 1/6, o segundo, que é 3/4, e a terceira, que é 5/meio. Vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número natural, até que eu encontre as três frações com todos os denominadores iguais. Então, multiplicando por 1 seria a mesma coisa. Então, já parti do 2. Multipliquei aqui 2 vezes 1. 2. 2 vezes 6, 12. Passo para a próxima, fiz a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Ainda continuo aqui com denominadores diferentes. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4. 2 vezes 2, perdão. 2 vezes 2, 4. Continuo com denominadores diferentes, vou ter que continuar a multiplicação. Em seguida, vou multiplicar por 3. 1 vez 3, 3 vezes 6, 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 4, 12. Já tem dois denominadores iguais. Preciso encontrar um terceiro. O terceiro aqui, multiplicando por 3, 3 vezes 5, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6. Eu aqui dei continuidade, mas eu poderia ter parado já nesses dois, porque chegar a um ponto que eu preciso encontrar também um denominador 12. Mas continuando, multipliquei por 4, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 4 vezes 3, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 16, aí 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8. Ainda até agora não tem 3 denominadores iguais. Como são 3 denominadores, teria que ser os 3 iguais. Multipliquei por 5. 1 vez 5, 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 3, 15, né? Continuando 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10. 6, multipliquei por 6 agora, 6 vezes 1, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30,
6 vezes 6 vezes 2, 12. Então agora eu tenho os 3 denominadores iguais. Encontrei as 3 frações que eu queria equivalentes. Feito isso, eu vou escrevê-las. A primeira que eu encontrei, olha aqui, a primeira já vou reescrever aqui. O seu sinal é uma subtração. A minha segunda, que tem que seguir essa lógica, a segunda, no caso, 9/12, o sinal, né, que é uma adição, e a minha terceira fração equivalente, que é 30/12. Quando todos os denominadores são iguais, escrevo aqui apenas o sinal de igual. Vou pegar o denominador, apenas um, vou adicionar ou subtrair os demais, os numeradores. Então perceba, apenas um me interessa, adicionar ou subtrair os numeradores. Tenho R$2, estou devendo 9, pagando essa dívida, dando essa parcela que não paga, fico devendo 7, né? Tenho R$30, vou pagar 7, fico com 23/12. Aqui eu também tenho uma fração que eu tenho um número primo 23, não existe um máximo divisor comum entre eles diferente de 1. Então nem vou simplificar, nem posso dividir direto, porque ela não é uma fração aparente. Gente, um outro truque para resolver essa situação é observar se esses dois números, ou os 3, se esses denominadores, eles são primos. Se forem primos, eu não preciso faço uma multiplicação direta de denominador vezes denominador. Explicando frações com denominadores diferentes, mas agora uma subtração e pelo outro processo. Esse processo ele é mais simples, mas se torna um pouco mais extenso, porque as situações que eu preciso fazer esse conjunto dos múltiplos de 3, muito mais do que eu tenho aqui, certo? O de 4 também. E quando eu faço esse, eu também preciso observar o seguinte. Aqui eu tenho uma situação que eu tenho um número primo e tenho um número composto quando tem mais de 2 divisores. Quando eu tenho 2 divisores, no caso do 3, que eu tenho 1 e ele mesmo, ele é primo. Nessa situação, chamamos eles de primos entre si. Se você já tem essa técnica de identificar se esses números são primos entre si, então basta eu fazer uma multiplicação de denominador vezes denominador e apenas escrever aqui e encontrar a minha solução. Caso contrário, você não tendo essa técnica, vamos para essa, que é escrever o conjunto dos múltiplos de 3. Nesse caso aqui eu escrevi, olha, inicia sempre pelo 0, 3, 6, 9, 12, né? 20, aqui 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, uma reticência porque continua de acordo com a multiplicação dos números naturais, então vou sempre aumentando 3, não teria fim. Conjunto dos múltiplos de 4, inicio sempre do 0, então 0, 4, 8, 12, né? 16, que seria 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6. Então essa técnica aí fica a critério de vocês. Fiz até 52, mas poderia continuar, por isso utilizei uma reticência. Aqui eu destaquei os que são comuns. Então, múltiplos comuns de 3 e de 4. Comum é quando ele pertence simultaneamente 2 ou 3 mais números. Então aqui, como eu estou tirando o conjunto dos múltiplos de 2 números, então 0 é comum aos 2, 12 é comum aos 2, 24 é comum aos 2, 36 é comum aos 2. Então esses são os múltiplos comuns aos 2 números.
dessa sequência que eu tenho aqui de múltiplo comum aos dois, eu preciso escolher o menor diferente de zero. E o menor diferente de zero é 12. Feito isso, eu venho para essa situação e vou escrever apenas os denominadores. Então, para o primeiro, o denominador 12, que foi o múltiplo que eu encontrei. Para o segundo, o denominador 12, que foi também pertencente ao 4 e ao 3 e ao 4. Feito isso, eu tenho o seguinte processo. Vou ter que dividir, que é aí que eu vou tornar elas equivalentes. Vou ter que dividir denominador por denominador e o resultado, que é o quociente, multiplicar pelo numerador para eu encontrar uma fração equivalente a essa nessa situação. Ela vai se apresentar essa aqui. Então eu divido 12 dividido por 3, que é 4 vezes 7, 4 vezes 7, 28. Então tenho a primeira fração equivalente. 7 terços é equivalente a 28 dozeavos. Então, vou dividir agora 12. 12 dividido por 4 é 3. Aí multiplico, olha, 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Tenho duas frações equivalentes de denominadores iguais. Denominadores iguais, mantém-se o denominador e vamos subtrair os numeradores. Então, mantenho o 12, apenas estou mantendo o 12 e vou subtrair os numeradores. Gente, utilizando a ideia de primos entre si, ou de números primos, eu simplesmente multiplico aqui, olha, isso quando eles são primos entre si. Faço essa multiplicação, encontro esses denominadores, já encontrei o comum. Não tendo essa ideia ainda de identificar se é primo entre si, se são primos, então faremos esse processo ou o processo que eu expliquei no slide anterior. Então agora eu mantenho o 12, né, e faço essa subtração, 28 menos 15. Tem uma fração 13, tem uma fração aqui em que tenho dois números primos entre si. Se são primos entre si, eu não tenho nenhum divisor comum maior que 1. Então, qualquer dúvida, gente, nosso assunto está no nosso livro, na página 69 é a questão, e o assunto na página 68.